Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Estamos aguardando todo mundo entrar. Mais um CR Casais, para a glória de Deus. Estamos aguardando. Olá. Boa noite. Sejam bem-vindos. Irvina Albuquerque, Mateus, Lili. Glória a Deus, Lili. Sejam bem-vindos. Gemara e a Freire. Edilberto. Glória a Deus, meu irmão. Jaci. Edneuda, Valdair Teixeira, Sara Cacau. Olá, meu irmão, boa noite. Seja bem-vinda, Valdair. Voltamos. Amém. Jéssica, Andréa, Evert Granville, boa noite. Sejam bem-vindos. Mais um CR Casais, mais uma live. Para a glória de Jesus. Amém. Jeane, seja bem-vinda. José Renan. Aline, glória a Deus, Aline. Oi, Aline. De Maria. Bom, irmãos, sejam bem-vindos, né? Mais uma vez. CR Casais, nossa live de toda terça-feira, né? Estamos aqui novamente, retornando, né? Período Sim. Aí demos umas voltas aí com as crianças, né? De férias, descansando um pouco. E estamos aqui novamente. Vamos começar orando, né? Sim. Senhor, te entregamos esse momento, Pai, para a honra e glória do Teu nome, para a honra e glória do Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso poder superior. Amém. Senhor, conduza esse momento, Pai, de acordo com a Tua vontade, Pai, com a Tua soberania, para que tudo seja dito, Pai, tudo que seja falado, seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nos dê sabedoria para conduzir esse momento, abençoando, Pai, cada irmão que está nos assistindo e aqueles que vão participar com a gente, Senhor. É no nome de Jesus que te adoramos, Pai, e te agradecemos. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém, Sejam bem-vindos. Edna, glória a Deus. Lina, Teredini Silveira, Amanda, Jéssica, Thaísa, Soninha. Vamos começar Gisélia, se apresentando, sejam né? bem-vindos. Quem é você, companheira? Oi, gente, eu sou a Milena, uma discípula amada e preciosa do Senhor Jesus, em processo contínuo e árduo de restauração, lutando um dia de cada vez, né, com as minhas falhas de caráter, as minhas mazelas, os meus maus hábitos, né. Tenho lutado aí contra a procrastinação, o desejo de mudar o outro, o criticismo, o julgamento. Bem-vinda, Aline, minha prima amada. O julgamento, a codependência emocional, né? Muito dependente eu era, né? Hoje, só por hoje em Jesus eu tenho me libertado aos poucos disso e entendido que eu não preciso, né, ser dependente do que o outro pensa sobre mim, acha sobre mim, né? Eu tenho que me preocupar com o que Jesus pensa sobre mim, né? E fazer tudo para agradar a Ele, né? Com integridade, né? E pensando nele, né? No que as minhas atitudes, as minhas ações vão refletir para a glória dele. E é isso, né? Há 10 anos conheci esse poderoso Jesus, né? Senhor e Salvador da minha vida, face a face, no momento de luta e dor, junto com Jesus, né? O programa Celebrando Restauração,
tem sido bênção na minha vida, tem me ensinado realmente a entender e perceber, né, verdadeiramente a Milena, né, que eu sou e o quanto em Jesus eu posso ser, né, lutando aí com essas falhas, né, um dia de cada vez, caindo e levantando, né, e buscando no caráter, com o caráter de Jesus me parecer. Amém. Eu continuo me chamando Dário, um discípulo do Senhor Jesus em processo, né, contínuo de restauração, vivendo também um dia de cada vez, muitas falhas de caráter, né, entre elas aí o egoísmo, a autossuficiência, vaidade, o orgulho, e essas falhas de caráter me levam a compulsões, a vícios e maus hábitos. Então luto aí contra a dependência química das drogas, luto, né, contra a prática nociva da pornografia, masturbação, né, a prática nociva dos pensamentos sexuais impuros, né? Então o Senhor tem me libertado, só por hoje limpo de todas essas mazelas, né? Limpo das drogas, limpo de toda essa loucura e vivendo, né, para a honra e glória dele, um dia de cada vez, né? Lutando contra as falhas de caráter para não cair nas compulsões, nos vícios e nos maus hábitos, né? Amém. Então, glória a Deus por você estar aqui hoje com a gente, né? Vamos trazer convidados especiais, maravilhosos aí para estar conosco, né? E essa é a nossa live, CR Casais, um programa voltado para as pessoas que querem crescer no relacionamento conjugal. Estamos desde maio do ano passado com essa programação, sendo que de março para cá, devido à pandemia, né, as normas aí de distanciamento social, estamos fazendo as nossas lives toda terça-feira, né, a partir das 20 horas, né? E hoje dando continuidade à nossa série, né? Mas só mais uma coisa, o CR Casais, ele funciona todas as segundas-feiras, né, na tenda da IBC, como o Dário falou, esse é o CR, é o Celebrando Restauração, e aqui nós estamos, né, falando do CR Casais, que é um programa para quem quer, como o Dário falou, crescer no relacionamento conjugal, e não necessariamente precisa, né, ser casado, você que ainda está namorando, ou está noivo, né, e quer aprender sobre relacionamento, mesmo aquele que está desacreditado, né, no relacionamento, meu esposo não vai, é para casal, pô, não, que ele não vai, não, é para quem quer crescer, né? Eu quero aprender a ser casada, né? Eu quero aprender o que Jesus tem para me dizer sobre casamento. E uma coisa eu garanto a vocês, gente, aquele que vai primeiro, né, e é abençoado através daquele programa, ele contagia o seu cônjuge, né, a pessoa que está realmente ali ao seu lado, e mais cedo ou mais tarde ela passa também a frequentar também, certo? Então é isso. E no mês de julho nós estamos com a nossa série, né? A série A Prova de Fogo, o Desafio de Amar, né? É o tema da nossa série, ou seja, viver relacionamento à prova de fogo, amando, né? O desafio de como viver, né, um relacionamento dessa forma, ou seja, que consiga passar pelas turbulências, que consiga passar pelos momentos difíceis, né, que possa ser aí provado no fogo. Então a gente tem vivido isso, e para viver isso, para que o casamento consiga passar por isso, o desafio é exercitar o amor. Amém. Então temos vivido essa série, né, essa temática aí no mês de julho. Aprendemos, né, naquele primeiro momento, no primeiro encontro lá, no dia 7 de julho, né, que nós vivemos o quê? O desafio de amar, e falamos sobre a fonte do amor, sim, que é Jesus Cristo, né, que é a base dos relacionamentos, e que é através dele, aprendendo do amor dele, é que nós podemos conseguir transbordar desse amor, né, na vida do nosso cônjuge. Amém, Orlando. Glória a Deus pela sua vida, amém, meu irmão. Seja bem-vindo aqui. Na terça-feira seguinte, né, nós trabalhamos sobre o perdão com Lucas, a Roberto, pastor Zé Edson e Edna, né? Ou seja, falando da importância. Ou seja, nós procuramos trazer 4 aspectos do exercício do amor que possa te ajudar ou dar um estalo em você, né? E aqui nós aprendemos no CR Casais que o processo de restauração é um processo individual, né? Então a busca de restauração é uma busca pessoal. Então a gente tem trazido essa temática
abordando, né, esses aspectos, né, os 4 aspectos, que é a fonte do amor, que é Jesus Cristo, vivendo o perdão, né, na semana passada sobre vivendo unidade, e agora falando sobre permanecer, ou seja, 4 aspectos aí que podem te auxiliar e te ajudar a ter um estalo, né, aí, e a buscar, né, a viver esse processo de restauração com o nosso poder superior Jesus Cristo. E o tema de hoje, né, a temática continua sendo, né, sobre a prova de fogo, o desafio de amar, mas a gente vai falar sobre... Quem não assistiu esse filme, assista, viu, gente? Desafiador, um filme maravilhoso para quem quer crescer no relacionamento conjugal. Exatamente. Então, a gente vai falar hoje sobre permanecer, ou seja, como permanecer no amor, como permanecer em Jesus. Para o quê? Para poder permanecer casado, né? Então a ideia e as promessas ditas lá no início do casamento, ou seja, no altar, né, no namoro, no noivado, foi de casamento para a vida inteira, até que a morte os separe. Então o objetivo agora é falar sobre permanecer, e para isso a gente vai trazer... o nome do filme, a Cris Patrícia está perguntando, é A Prova de Fogo. A Prova de Fogo, Cris. Certo? O nome é A Prova de Fogo. Esse filme foi baseado no livro O Desafio de Amar, que traz ali uma história de um casal que passa por momentos difíceis, né? E que, naquele contexto, vivem ali, né, esse desafio de 40 dias, né? O marido ali, ou o marido ou a esposa, mas no caso do filme era o marido, dando ali provas e exercitando o amor e reconquistando aquela mulher, né, que estava ali na turbulência do casamento, né, e a ação poderosa do Espírito Santo através dessa prática, né, através desse livro. Então, a gente hoje vai trazer sobre isso, como permanecer, né? Filme poderoso, o filme maravilhoso, e hoje a temática sobre a prova de fogo, o desafio de amar, vem no aspecto do permanecer. E para isso a gente vai trazer 2 casais, né? E o primeiro casal, vamos convidar aqui para estar conosco agora, só um instantinho. Um casal maravilhoso. Que tem muito a contribuir e nos ensinar, né? 52 anos de casamento. Casados. E vamos aguardar aqui eles entrarem. Não são 52 dias. Glória a Deus! Glória a Deus! Boa noite, meus amados! Boa noite! Preciosos de Jesus, Del e Maciel. Del e Maciel, tudo bom, meus irmãos? Boa noite, sejam bem-vindos, né? Nossa programação do curso de casais. Estamos aqui. Amém! Que lindo! Tá ótimo, estamos perfeitamente bem. Tá bom? Bom, Estão nos enxergando? Tá ótimo! Tá bom? Ótimo. Tá ótimo, estamos vendo e ouvindo perfeitamente. Eu queria deixar um minutinho para vocês se apresentarem. Certo. Certo. Você quer começar? Começa você. Ele está me dando a primazia, cavalheiro, viu? Eu me chamo Idel, eu sou uma discípula de Cristo Jesus em restauração constante. Eu lido com vários problemas, entre eles eu lido com o perfeccionismo, o querer mudar o outro, e principalmente a ira. Mas pela graça do Senhor e pela misericórdia do Senhor, eu hoje estou limpa e vivo um dia de cada vez. Eu sou o Maciel, sou discípulo de Jesus em processo de restauração também. Luto com as minhas mazelas, no caso, procrastinação e teimosia, que eu sou o rei da teimosia. Mas eu creio que o nosso Deus, o nosso Jesus, que morreu na cruz por nós, eu creio que em breve estarei restaurado desse problema que eu tenho. É procrastinação e teimosia. Eu sou teimoso, você nem imagina, viu? Mas vivendo um dia de cada vez.
Amém. Então vamos começar esse bate-papo. Helena pode fazer a primeira pergunta, né, mano? Sim. Nós já, né, comentamos aqui, esse casal muito lindo, de 52 anos aí de história de casamento, né? Então tem muita coisa para contar. Mas Saiu, o nosso tempo é curto, a gente tá correu. vindo e dela. É que saiu de novo. Peraí. Tá, voltou. Bota esse livro aqui, pronto. Tá. Estamos ouvindo, sim. Estamos Tá ouvindo. ouvindo? Ouvindo. Pronto, nós já falamos aqui que vocês são um casal muito precioso, né? 52 anos de casado, tem muita história para contar. Infelizmente, o tempo é curto e a gente não vai poder ouvir essa história toda, né? E tentamos resumir aqui através de umas perguntas. E eu queria, Idel, que você falasse um pouco para a gente quais foram os maiores desafios para permanecer e cumprir as promessas feitas no início do relacionamento. Bom, para permanecer no casamento, todo casal, e nós não somos diferentes dos demais casais, nós vivemos um desafio todo o tempo. Vão saindo uns, vão entrando outros, e mesmo ao longo de 52 anos que nós vamos fazer em setembro, nós não estamos livres de passar por dificuldades, de passar por determinados percalços da vida, mas eu gostaria de priorizar alguns, né? Nós só tivemos, no início do nosso casamento, 5 anos de trégua. 5 anos de trégua, 5 anos de casamento, ainda existia aquele romantismo, aquela coisa assim, de um procurar não querer frustrar o outro. Então, a coisa foi acontecendo. Dizem que a maioria dos casais entram em crise em 7 anos. Nós entramos com 5. E de frustração em frustração, de decepção em decepção, porque eu casei muito nova, eu casei com 17 anos, eu comecei a namorar com ele com 13 anos, quando eu completei 15 anos eu fiquei noiva, e nós casamos, ele com 25 anos e eu com 17 anos. Então, nós fomos para um casamento sem nenhuma preparação. Eu, muito nova, muito romântica, ainda pensando naquele cavalo branco, aquela coisa toda que a gente fantasia, né? Eu achava que isso ia permanecer para sempre. E não foi bem isso. Por outro lado, nós também tivemos um problema muito sério. Eu me criei aquela moça, porque, como eu falei, muito nova, eu comecei a namorar, então ainda tinha todo aquela coisa dos pais, aquela vigilância. Enfim, muito de dentro de casa, muito recatada. E ele veio com uma outra história. Uma história bem diferente da minha. Ele perdeu os pais aos 8 anos de idade, então ele já veio, tipo assim, como ele dizia, que nem batata espalhada em cima da terra. E com isso começou o choque. Com isso começou as diferenças individuais. E as diferenças individuais, elas não são para separar. Elas são para juntar. A minha diferença é apoiada na diferença dele. E vice-versa. Só que para nós isso não funcionou. Então começaram os conflitos. E de decepção em decepção, de frustração em frustração, eu fui me deprimindo. Eu fui me tornando uma pessoa irritada, uma pessoa impaciente, uma pessoa depressiva, e eu costumo dizer que a depressão me carregou durante 13 anos. Durante 13 anos, eu vivi numa dependência de ansiolítico e de antidepressivo. Perdi totalmente a vontade de viver.
totalmente. E eu costumo dizer que Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, que eu poderia, nesse período, ter ficado grávida e as crises terem se agravado muito mais. Mas Deus não permitiu. Deus só permitiu eu ter filhos quando começou o meu processo de restauração. E o meu processo de restauração ele só começou quando eu entendi que não estava em mim a capacidade de mudar nem a mim e muito menos ele. Porque não está em nós essa capacidade de mudar o outro. Mas na minha cabeça e na minha falta de experiência, eu achava que podia mudar. E eu achava que quem deveria mudar era ele. Porque eu achava que todo o conflito, toda a situação pelas quais nós passávamos, não era eu a causadora daquilo. A causadora era ele. Isso era o que passava na minha cabeça. E as coisas iam se agravando cada vez mais e eu indo para o fundo do poço cada vez mais, me tornando totalmente dependente de ansiolíticos e não sabia mais sem essa medicação e com isso o fundo do poço ia me levando, eu ia ali cada vez mais para o fundo do poço. O meu processo de restauração começou quando eu entendi que eu não mudaria ele, e muito menos eu, principalmente. Meu processo de restauração começou quando eu entendi que eu deveria mudar. E que eu deveria buscar uma força num poder superior. E esse poder superior ele poderia me ajudar. Então eu me rendi. Eu me rendi e sozinha. Ele não se rendeu. Mas eu comecei a entender, a partir daí, que o processo era comigo. Que Deus queria trabalhar era comigo. Quem precisava se aperfeiçoar era eu. E nisso eu caminhei durante 10 anos. 10 anos, nesse período de 10 anos, após o meu encontro com Cristo Jesus, voltar ao meu primeiro amor, desejar Ele para minha vida, querendo Ele sendo o condutor, o dirigente da minha vida, quando eu botei isso no meu coração e me entreguei de corpo e alma, dizendo, eis-me aqui, Senhor. Faz na minha vida conforme te aprovei. Quando eu comecei a fazer isso, e comecei na busca da palavra, na busca da oração, e comecei a aprender a não dizer as minhas frustrações, e não dizer as minhas necessidades, no momento da briga, no momento da raiva, mas sim dobrar meu joelho e dizer para Deus quem eu era. O que eu estava sentindo. A partir do momento que eu comecei a fazer isso, muitas das vezes eu dobrava meu joelho com tanta raiva, mas tanta raiva, que ninguém pode imaginar. Ao ponto de eu ser tão franca e tão aberta com o meu Deus, que eu dizia, Deus, eu estou com vontade, e eu estou com vontade de torcer aquele pescoço. Eu tô com vontade de me levantar daqui, Senhor. E se tu não me ajudares, eu não sei o que eu vou fazer quando eu levantar daqui. Mas a coisa mais maravilhosa que acontecer de vida, e quando eu levantava daquele prantear com Deus, daquela conversa sincera, aberta, ampla, com Deus que pode todas as coisas, com Deus que resolve por nós aquilo que podemos fazer, era tão diferente eu levantar e olhar, e ao invés de eu torcer aquele pescoço como eu estava com vontade, eu senti aquele desejo de abraçar. E de beijar,
e dizer eu te amo. E nós vamos vencer juntos tudo isso que nós estamos passando. Então, esse processo, ele durou 10 anos nessa caminhada sozinho. Até que Jesus alcançou ele também. E a partir do momento que Jesus alcançou, ele vai falar uma coisa da parte dele, o que ele era. E aí vocês vão ver o que é o poder de Deus, a misericórdia de Deus para resolver o que nós não temos para resolver. E a partir daí, o nosso processo de restauração, eu falei no início, ele caminha dia por dia, mas vivemos felizes e conscientes de que vamos viver junto até que a morte nos separe. Amém. Que Deus abençoe. Glória a Deus! Vocês estão nos ouvindo bem, Marcelo? Estão nos ouvindo bem? Estamos sim. Pronto. Agora eu quero fazer uma pergunta para você mesmo, Marcelo. Viu? Diga. A gente está falando sobre permanecer, testemunho poderoso de vocês. Agora eu queria que você falasse para a gente, para quem está ouvindo, como permanecer no amor, né, ajudou vocês a vivenciar satisfação e alegria no relacionamento conjugal. Sim. Em primeiro lugar, eu quero falar para quem está nos ouvindo e vendo, a princípio de todas as coisas, Deus tem que estar nesse plano, tem que estar nesse negócio. Se Deus não estiver, não vai acontecer nada. Então, Deus, em primeiro lugar, tem que estar no meio do problema, da relação. Segundo, eu sempre disse para ela já contou a história, como nós começamos a vida, ela muito nova, criada no Evangelho, e eu aqui, um cabra aí, ruinzinho, conhecendo tudo que não prestava nesse mundo. Eu era um pé de cana ali primeiro, casei e continuei assim. Quando eu fui pedir autorização para namorar com ela, e quando eu fui pedir para casar, os pais delas, muito religiosos, daquele jeito, não, você não tem problema, você tem que aceitar Jesus. Me levaram para a igreja, fizeram convite e fui lá. Eu fui ali só para, como diz, só para inglês ver, porque eu não tinha muita, assim, relação com Deus. Né? Não tinha convicção daquilo que era Deus. Eu fui criado sem pai, sem mãe. Então, como ela falou, eu fui criado espalhado, como eu sempre digo, que nem batata espalhada na terra. Aí Jesus juntou. Mas, com o tempo, a coisa foi mudando. Eu quero dizer para vocês que eu já fui batizado 3 vezes. Uma vez quando eu nasci, que eu não sei se fui batizado católico. Mas quando eles disseram que eu tinha que aceitar Jesus, tinha que ser batizado, eu me batizei, casei com ela e depois também fora da igreja. Quero saber de igreja? Eu disse que eu aceitava Jesus só para casar com ela. E fiz isso, casei e também fora. E foi aqueles 5 anos de inferno que houve na nossa vida. Eu digo até de inferno, porque a vida era ruim entre eu e ela. Para começar, como ela falou, ela queria me dominar. E eu cheguei a dizer para ela, olha, eu não nasci para ser mandado por mulher. Eu casei com você, mas você não vai mandar em mim, não. Então, era essa nossa conversa. Criou conflito, né? Foi muitos conflitos. E a coisa foi mudando. Ela sempre ela passou 10 anos orando por mim. E eu nada de querer com as coisas com Deus. Mas nesse intervalo de 10 anos, um dia eu fui tocado pelo Espírito Santo. Tu estás errado. Não estás errado. E aí eu fui já caminhando, ela me convidava para ir para a igreja, não vou não. Você quer ir, eu vou deixar na porta da igreja e voltar. Várias vezes, anos acontecendo isso. Mas um dia eu deixei ela na porta da igreja e voltei para casa da minha sogra. Quando entrei passava e ela me levou para o hospital, outra empresa de mineração, me levou no hospital e eu fiquei lá mais de uma semana, que a febre não passava. E para não encurtar muito a conversa, eu passei mais de uma semana aquela febre e não passava. E eu vendo a morte
Aí eu disse, eu fiz assim comigo na cama, Senhor, se tu me curares, se tu és o Deus da mulher que cura, se tu me curar desta febre, desta doença, eu só não morrer, eu vou te aceitar. Aquilo ali é o que Deus estava querendo ouvir da minha boca mesmo. No outro dia eu não estava mais sem febre, não tinha mais nada, e os médicos ficaram surpresos, porque eles faziam vários tipos de exame no meu sangue e não atestava nada. E no outro dia eu estava sem febre. E eles me deram alta, e eu vim para casa, voltei a trabalhar. Um dia eu fui na igreja, e quando fizeram o convite, eu aceitei Jesus de coração, porque eu senti que fui tocado pelo Espírito Santo para aceitar. Aí aceitei, aí comecei a caminhar lado a lado. Caminhando lado a lado com minha esposa, no mesmo caminho. Deixei a bebida, deixei o cigarro. Eu fumava 12 maços de cigarro por dia. Eu não podia ver uma cerveja, eu estava lá juntinho com os amigos. Fui deixando, o processo foi, no decorrer do tempo, fui passando e eu fui me endireitando. E graças a Deus, eu digo mesmo, para a glória e honra do Senhor, eu digo mesmo que hoje eu tenho uma real experiência com Deus. Glória a Deus. E esses 52 anos de casado. E dizer que 52 anos de casado é glória para mim, não. Vem de Deus. É uma bênção de Deus. Porque eu reconheci que Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. E que sem as misericórdias dele, nós não vivemos nesse mundo. E para também, eu quero dizer também que quando eu aceitei Jesus, eu comecei a ver e respeitá-la como uma esposa. Poxa, se eu não respeitar ela como uma verdadeira esposa, então a vida não ia prestar. E comecei nesse processo de ir respeitando ela. Fui corrigindo. Só um pouquinho, só para não encurtar muito a conversa. Nós temos todo esse tempo de casado, mas nós nunca fomos para o nosso quarto nenhuma noite. Se nós tínhamos um teretetê de manhã, meio-dia, nós não deixávamos para resolver no outro dia, como tem muitos casados que passam até semanas de mal com o marido, a mulher. Nós não. Se nós tínhamos um teretezinho de manhã, antes do anoitecer, ou eu pedia perdão, ou ela tinha pedido perdão e nós acabávamos aquela guerra. Até hoje acontece isso, meu amado. E eu digo que eu sou feliz com a minha esposa. Tá? Então eu vivo para um. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas que testemunho lindo, que coisa maravilhosa, que a gente pudesse aqui ouvir a história toda até o final. Mas o tempo é curto, né? Nós temos um tempo limitado. Mas eu queria que, para finalizar, o Del e Maciel, algum dos dois ou um dos dois pudesse falar rapidamente uma palavra ou uma frase de encorajamento para aqueles que estão nos assistindo, que de repente não conseguem imaginar, né, o casamento alcançando, né, a vida inteira. Que nem mais um dia, né? Não aguento mais nem até amanhã. Que estão decepcionados, que estão frustrados, ou aqueles que estão começando, né? Uma palavra de encorajamento de vocês para quem está assistindo. Você. De novo, ele está me dando a primazia, viu? Uma palavra de encorajamento é o seguinte: não desista. Não desista. Lute. Porque se nós não tivéssemos lutado, nós teríamos encerrado com 5 anos de casados. E, no entanto, nós já estamos com mais o quê? 40 e pouco. Essa matemática não dá para fazer rápido. 40 e o quê? 47. Então, depois disso, ainda estamos caminhando 47 anos mais. Mas se tivéssemos desistido, tinha terminado no 5º. Então, não desista. Não desista. A outra coisa, coloca Deus no centro. Porque Cristo no centro da relação, Deus dá as estratégias para a gente vencer todos os percalços e os obstáculos que aparecem. Uma outra coisa bem rápida, comunicação. Apesar de ter muita gente que não gosta de discutir a relação, mas é nessa comunicação de dizer aonde está o problema e juntos encontrarem uma solução. Porque problema vai existir sempre, nunca vai deixar de existir. É verdade.
Mas, à medida que você senta e que você se comunica, diz aonde está doendo, e juntos encontra uma saída para resolver esse problema, e Deus estando nesta causa como centro do casamento, as coisas se resolvem. E aí você vai vencendo uma por uma, até a eternidade. Amém. 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 Glória a Deus. Estamos com 13 anos de casado e já estamos aqui empolgadíssimos, né? Porque Glória esse a Deus. testemunho Glória a maravilhoso, Deus. inspirador, né? Trazendo para a gente aqui um renovo, esperança de que é possível. Né? Oh, Jesus. Jesus. É Em Jesus. É possível, A luta e vale a pena lutar. Vale a pena lutar. Família é projeto de Deus, né? Casamento é sonho do E Senhor, também né? nunca esquecer que casamento é uma parceria. A luta tem que ser para o quê? Para a felicidade do casal. Não pode ser eu lutar pela minha felicidade. Não pode ser ele lutar pela felicidade dele. Nós, como parceiros, nós temos que lutar pela nossa felicidade. Então, aquilo que muitas das vezes até eu renuncio, ou ele renuncia, mas isso se redunda em bênção, por quê? Porque eu vejo ele tão feliz, que eu me contagio com essa felicidade, e o que a gente percebe é que ali é que está realmente, é isso aí. Então, que Deus possa abençoar cada um e obrigado por me ouvirem. Amém. E Léo e Marcel, muito obrigado mesmo, viu? Pela disposição, né? Por dedicar esse tempo aqui, estar conversando com a gente, abrindo o coração, abrindo a vida, né? Falando das vulnerabilidades, mas acima de tudo, né? Nos inspirando a... Amém. Para a glória e honra do nosso Deus. Amém? Permanecer em Cristo para permanecer casado, né? Nos inspirando a viver isso. Muito obrigado, irmãos, viu? Pela presença de vocês, pelo carinho de vocês. Foi bênção para todos nós, viu? Um abraço, Deus abençoe, e a gente vai chamar mais o pessoal para participar com a gente. Obrigado, Daniel Marcelo, Deus abençoe. Bom, Obrigado. nós agradecemos. Toda honra pertence a Deus. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém. Amém. Bom, testemunho precioso. Agora vamos continuar, né? Vamos continuar. Permanecer. Desistir não é a solução. Em Jesus é possível permanecer e vencer. Só um instantinho, pessoal. Ele fez isso também na nossa história, na nossa vida. A Ele toda a glória. Amém. Glória a Deus. Boa noite! Boa noite! Que alegria! Sejam bem-vindos, pastor e Edna. Revelo. Lindos de Jesus. Bronzeado. Bom, estamos... Solzinho, né? Torrados, né? Como disse a gente, torrados. Bom, glória a Deus pela vida de vocês, mais uma vez aqui juntos, privilégio estar com vocês. E a nossa temática continua sendo, né? A prova de fogo, o desafio de amar, e hoje falando sobre permanecer, né? Então eu queria ouvir de vocês que ouvimos um casal agora precioso, 52 anos de casado, mas temos um casal aqui também com mais de 40, então quando se juntar tudo dá quase um século de casamento aqui hoje. Se Deus quiser, eu chego lá. Oh, Jesus. Então, assim, eu queria ouvir de vocês, assim, como testemunho da vida de vocês, tão precioso para a gente, que a gente tem ouvido aqui toda terça-feira, e não se cansa, né, de tanta graça do Senhor sobre a vida de vocês, testemunho precioso. Mas, assim, quais seriam os aspectos a serem cultivados no relacionamento para se permanecer no amor, né, para não sair, né, pela tangente?
Há um tempo atrás, a gente recebeu aqui, muitos que talvez estejam nos ouvindo, e muitos que nos ouvirão depois, que vão ouvir a live, né? Quando ela ficar gravada, foi o pastor Carlos Macorde. E ele falou algo muito maravilhoso, que foi o permanecendo com Jesus, né? Permanecendo aos pés de Jesus, né? Então, ele até usou aquilo que ficou muito gravado na minha mente, na nossa mente, né? Permanecer 7 dias por semana, 24 horas por dia, momento a momento, né? Então, quando nós estamos permanecendo nele, há uma grande chance e possibilidade da gente permanecer casados, né? Porque quando a gente está ligado à videira, né? Quando a gente tem o nosso alicerce, né? Como diz lá em Mateus, né? Que quando vem a chuva, né? E se sua casa está sobre a rocha, ela vai vir os temporais, como ela vem também para casa na areia, né? Então, a chuva vem, que são os problemas, as dificuldades, como a Idel falou, né? Todos nós passamos, não há ninguém que vai se livrar disso, né? Porque somos pecadores. Mas o permanecer em Cristo vai ajudar a nossa casa a permanecer na rocha, né? Então, a gente tem tido essa experiência individual com Deus, né? Para que possamos ter uma vida em casal com Deus, né? Então, o permanecer para mim é uma palavra muito forte, né? E eu lutei muito na minha vida, na minha juventude, para permanecer, né? Com a graça de Deus, nunca me desviei do Evangelho de Jesus pela oportunidade teve, eu tinha propósitos de não desgrudar do osso, né? Não desgrudar da palavra, né? Então, agora é você, Zé, você pode falar, né? Bom, eu sou José Edson, né? Como Edna disse, nós temos a alegria de estarmos aí completando nossos 40 anos de casado, ano que vem, já quase 42 de relacionamento. Então, como permanecer? Eu acho que, às vezes, todos nós temos a tendência de esquecer, né? Coisas básicas. O exemplo do casamento nunca foi José, João, Maria, pastor A, B, C. Não, não, não. O que Paulo nos ensinou foi: ame sua mulher como Cristo amou a sua igreja. E esse Cristo diz exatamente para mim e para você: eu sou a videira, vocês são ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse produz fruto. Não tem nenhuma possibilidade de sair qualquer fruto desse relacionamento se Jesus não estiver no centro. Esse é o desafio primordial. Não é agradar a Edna, não é ela me agradar. É a busca de agradar aquele que nos arregimentou, aquele que nos sustentou. Eu sou ramo, presta atenção. O ramo, se não estiver ligado à parreira, se não estiver ligado à videira, não vai não tem como eu sozinho ou ela sozinha. Então, esse é talvez o maior desafio para você, para mim, para nós permanecermos. Não é nem o nosso relacionamento, é o nosso relacionamento, cada um individualmente com Jesus. E aí eu vou apresentá-la diante de Deus e ela vai também me apresentar. Temos diferenças? Ora, Idel já disse muito claro com o Maciel quanta diferença, né? E presta atenção na história deles, né? Como às vezes a religiosidade engana a gente. Não, tinha que ser crente. Aí o cara vai lá, dá uma de crente, aí passa 5 anos quebrando pau, porque o problema não é a religiosidade, o problema é o coração quebrantado, é quando Jesus entra
E quando ele não tem, eu te digo assim, não tem como, se você se encontrou com Jesus, não tem como você ser o mesmo. Agora, se você está brincando de fazer de conta, aí, meu amigo, o teu casamento talvez vai passar pela vida no faz de conta, né? Porque o sustentador não é um discurso. Da história, quando Jesus é porque diz assim, ó, ele começou que era necessário que ele fosse para Jerusalém sofrer e morrer. Pedro disse, não tem nem possibilidade. Ele diz, olha, os religiosos vão estar lá, o chefe do sacerdote, os mestres da lei, mas eu vou precisar ir lá para morrer. Por que isso? Foram repreender o mestre. Porque não estavam entendendo. E às vezes a gente não se entende porque a gente não obedece o mestre. E no dia que nós não colocarmos Jesus como mestre, como centro, como balizador, como aquele que às vezes me envergonha, quantas vezes brigando, aquela raiva, aquele ódio, e não era o discurso da Edna, não seria o meu discurso, nunca foi, não foi e não é. Então, eu acho que esse é o ponto principal, lembra? O próprio Pedro era o cara valente, repreende Jesus, quer enfrentar tudo. Jesus diz, não se trata disso, não se trata. Jesus disse para Pedro, ó, sai para trás de mim, você está com Satanás. Você pode ser uma pedra de tropeço. Não pense nas coisas dos homens, pense nas coisas de Deus. Então, eu acho que esse permanecer tem muito a ver com a nossa disponibilidade. E não é tão profundo que às vezes a gente quer se negar. Ao mesmo tempo é tão simples, porque a minha humildade, eu vou me humilhar não perante Edna, eu vou me humilhar perante o Senhor. E eu espero que ela também, para a gente encontrar a unidade. E outra armadilha que eu quero dizer para vocês, que é uma herança, é uma bênção, mas é uma armadilha. São os nossos filhos, né? Muitas vezes os nossos filhos tomam o lugar do nosso marido ou tomam o lugar da nossa esposa, né? Muitos casais se separam quando os filhos casam, porque a ligação deles para permanecerem eram os filhos, né? Então, quando a gente tem os nossos filhos, a gente lembra que eles vieram depois que a gente estava junto. Então, os nossos filhos, eles precisam saber que eu amo o pai deles mais do que eles. Quando eu falei isso para eles uma vez, as primeiras vezes, eles choraram. Como você ama o papai mais do que a gente, né? Mas era para eu mesmo ouvir isso. Não era só uma frase para eles, mas uma frase para mim, para que eu pudesse entender que o Zé era o primeiro amor da minha vida e que se eu me desse bem com esse, eu poderia transmitir o meu amor com mais facilidade. Então, o permanecer também é quando a gente coloca as pessoas nos devidos lugares, né? Os nossos filhos são bênçãos, mas eles não são aqueles que podem tomar o nosso lugar, né? Quando uma missionária disse isso para mim, eu quase que internamente dei um murro na cara dela, né? Ela disse assim, você sabia que você não pode amar mais a Vívia do que o José? Eu falei, Via, como é que uma pessoa vai amar mais o cara do que o filho? O filho... Mas eu fui aprendendo a dizer, não, o meu grande amor é o Zé. E os meus filhos são a consequência disso, né? O maior presente que a gente pode dar para os nossos filhos, para um filho e para uma filha, é quando eu amo o pai deles. E quando o pai deles ama a mãe deles, né? Isso nos ajuda a mostrar para eles que nós estamos permanecendo em Jesus,
para criá-los e para amá-los. Mas a nossa permanência aqui não pode ser mexida, né? Amém. Pastor Edna, o pastor Carlos Macor também, ele fala lá em uma das palestras dele, né, sobre a questão de assim deixar clara as suas intenções, né? Ou seja, as intenções que foram ditas talvez lá no início, que elas permaneçam sendo ditas, né? Isso. Porque essa questão das intenções, ela demonstram o que você quer, o que você está querendo comigo, né? E não deixam dúvidas, né? Isso promove um pouco de descanso, né? Confiança, né? Porque muitas vezes o pecado do outro, né, é como se, devido ao pecado dele, ele demonstrasse as intenções dele, né? E muitas vezes ele tem a luta, ele peca, mas qual é a verdadeira intenção, né, do coração, né? Quais foram as intenções, como o Dário está falando, que foram ditas no início do casamento, né? Por que que ele quis se casar, né? Pois é, isso é precioso demais, né? E essa coisa de intenção, eu acho que é de verdade você sentar e traçar um plano. E dizer do coração, do sonho, e não deixar que nada tome conta desse sonho. Nem mesmo o crescimento da carreira profissional, de ganhar dinheiro, de formar patrimônio antes de formar família, quando os filhos vierem, como a Edna disse, não deixar com que eles se tornem o centro da relação. O centro da relação que sustenta um casamento é nós dois na dependência de Jesus. Então, nós nunca, desde que os filhos nasceram, vamos dizer, com 2, 3 meses, eles foram para o quarto deles, chorava, nós íamos lá, mas eles sempre tiveram o espaço deles, para também não viverem nessa dependência, e nós sempre tivemos o nosso espaço. Nós ainda tivemos um probleminha maior, né? Porque a sogra teve que vir morar conosco, porque ficou viúva de uma hora para outra. E tinha que vir morar. Eu disse, a única condição é que a senhora respeite a nossa relação, as nossas decisões, a nossa criação, a direção que nós vamos dar para os nossos filhos. Se a senhora não entender isso, não tem condições. E graças a Deus, na vez que ela ultrapassou o farol vermelho, eu disse, não tem uma segunda chance. A senhora hoje passou o sinal vermelho. Se intrometeu e foi proteger os filhos da disciplina, da direção que nós estávamos dando. Então, nós conversamos com ela com muito carinho, com muito jeito, mostramos para ela como aquilo era importante. Nós éramos os pais, nós é quem tínhamos que ensinar aquelas crianças, é o que a Bíblia diz. Então, se nós não nos protegermos, ou seja, essa relação de qualquer coisa... Eu sou filho de pais que não eram evangélicos. Quando nós íamos para lá, nós íamos traçando 1001 planos para não deixar com que eles invadissem a nossa relação e quebrassem os nossos pactos com Deus e com os filhos, mas de um plano certo. Então, infelizmente, Dário, Milena e aqueles que nos ouvem, às vezes a gente sabe que o casamento precisa ser priorizado, que a relação marido e mulher é a base. Mas muitas vezes, hoje, a empresa a carreira profissional, a vida empresarial, a vida financeira, falta de atenção familiar, né? Às vezes muita gente se cuida muito mais para aparecer nas mídias sociais do que para o esposo ou para a esposa. O diabo, aquilo que a Bíblia diz, o diabo é muito astuto, é com uma coisinha, você vai aceitando e daqui a pouco vocês não entendem porque não se permanece mais, porque começa a caminhar retas paralelas. Eu sempre digo, a matemática diz que retas paralelas se encontram no infinito. Como eu nunca fui no infinito, amiga, eu não sei onde é esse infinito. Eu quero me encontrar com você no quarto, na cama,
na mesa para sentar e conversar. Né? E esse permanecer também, gente, tem que ser intencional, né? Às vezes, quando a gente tem que estar ligado. Se a gente está vendo que a coisa está esmorecendo, que está ficando desanimado, a gente tem que fazer uma criatividade, né? O Zé é muito, muito mais criativo do que eu. Sou muito mais extrovertida, mas o Zé é muito mais criativo que eu. Ele vive fazendo surpresas, né, para mim, né? Às vezes ele pega o lençol novo, compra um lençol novo, né? Compra toalhas novas, só vai lá e chega e compra. Ele monta uma mesa de chá, de biscoito, que eu gosto muito, né? Então, esse permanecer também, ele tem que ser alimentado, né? Ele tem que ser também cultivado, né? Não cai do céu, né? Duas pessoas casam, vai acontecer. Não, não acontece. Então, para permanecer, é preciso, como o Dário falou, né? Renovação, falar das intenções, né? Como vocês fizeram um casamento lá no Querigma, né? 10 anos de casados e tudo, novamente, né? Renovaram os votos, né? Tiveram até lua de mel, tiveram tudo que tinham direito, né? Temos que fazer essas coisas intencionais, né? Temos que preparar algo no fim de semana, de surpresa, né? Para poder permanecer, para poder ficar mais agradável. E eu quero dizer assim, não pensa em coisa grande, não é verdade. Se você cedo, que dava de goiaba não muito madura, verde, dura, que ela era... Então, eu ia no supermercado, eu pensava, bom, eu vou levar uma goiaba do jeito que Edna gosta, né? Então, você descobre aquilo que a pessoa gosta. E, às vezes, não estou falando de joia, não estou falando de ir para o melhor restaurante, Podia não. ser, de vez em quando. Claro. Mulher, não é que você não pode dar, mas faça mimos que demonstre que você pensou na pessoa, que você trouxe por aquela pessoa, que você priorizou, porque isso ajuda a permanecer. O outro percebe que nós estamos na mesma sintonia e buscando essa unidade que é o propósito. Que o diabo quer destruir, eu já sei, você já sabe. Então, que Deus nos dê e a sabedoria verdadeira é aquela que vem lá do alto, para a gente manter e permanecer, né? Então, eu falando, dando um testemunho aqui da gente, né? Bem atual, né? É uma coisa que meu marido gosta muito, né? De chegar em casa, ver as coisas organizadas, né? Eu luto com a procrastinação, eu luto, né? Com a preguiça, eu não fui acostumada a cuidar realmente da casa, né? A pessoa que esteve lá em casa durante toda a minha vida, até quando a gente casou, foi lá para casa, né? Mas logo em seguida o Senhor levou para me aperfeiçoar como mulher de Deus, mas é uma coisa que meu marido gosta, né, de ver, isso encanta o nosso casamento, isso faz a gente permanecer, né, ele fica feliz em chegar em casa, tá tudo organizado, ele fica feliz em me ver eu cuidando de mim, saber que eu estou me exercitando, saber que eu estou comendo bem, né, saber, né, que eu estou ali, isso deixa ele muito feliz. Né? Então, assim, para a glória de Deus, né? Esses dias, só por hoje, né? A gente está muito bem, está muito feliz, está permanecendo em Jesus, porque não basta eu estar ali de joelhos, estou orando pelo meu casamento. E o que é que está fazendo? O que é que está fazendo? O que é que está fazendo? Deus, bora, meu filho, né? Ora e haja, né? E aí Deus tem dado realmente esse discernimento, né? E eu vejo, ele chega em casa, aí chega todo feliz, aí, amor, já se exercitou hoje? Eu, já, meu amor, já fiz os exercícios, aí ótimo, né? Então, só um detalhezinho aqui. Essa coisa de permanecer tem a ver com o que você disse, né? Então, pensa, prioriza desde o orçamento. O que é que escute a esposa, coloque ela como também dê ouvido, tempo para ela ir para o cabeleireiro, dinheiro para isso, enfim, demonstre no seu coração como homem você pensa nela e ela vai
se sentir amada e vai Deus buscar isso. abençoe, Então, gente. Boa semana. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Mas- Encerramos nossa série hoje. Amém, Muito obrigado. pastor Zé. Queríamos ter interagido mais com